pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de História do Brasil. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho um tema que não é diretamente relacionado com a história do Brasil. Nós vamos analisar um pouco o contexto da gripe espanhola, só que aqui no contexto brasileiro, beleza? Bom, a gripe espanhola surgiu no contexto do final ali da Primeira Guerra Mundial, de maneira mais específica lá por volta de 1918. Inicialmente, a epidemia que assolava partes ali da Europa e da África foi confundida com outras doenças que já existiam nesses contextos. Somente depois de junho de 1918 foi possível concluir que se tratava de uma nova gripe, mas não era uma gripezinha. Bom, qual que é a origem da gripe espanhola? A origem da gripe ainda causa diversas discussões. Existem, de modo geral, duas teorias principais. A primeira trabalha com a hipótese da doença ter surgido nos Estados Unidos, no estado do Kansas, em uma base de treinamento do exército estadunidense. Lá, o cozinheiro militar teria sido a primeira vítima, ainda em março de 1918. Já a segunda hipótese nos leva a crer que a doença surgiu na França, especificamente no litoral do Canal da Mancha, já que ali era um ambiente que possuía hospitais e cemitérios militares, além de ser um local no qual havia constante deslocamento de navios, principalmente do exército britânico. Bom, mas nessas duas hipóteses, a questão das condições de higiene e aglomeração deve ser levadas em conta. Afinal, muitas vezes os soldados faziam a criação de animais em pequenos espaços, e esses criadouros coexistiam muito próximo com as moradias dos soldados, aqui falando especificamente lá do estado do Kansas, certo? Além disso, a gente não pode esquecer que se trata de um contexto da Primeira Guerra Mundial, na qual essas mesmas condições sanitárias, principalmente nas trincheiras, eram extremamente precárias. Além disso, a gente tem que levar em conta que a desnutrição basicamente castigava as cidades dos países envolvidos na guerra, certo? Além disso, havia superlotação nos quartéis, o que fazia com que o vírus proliferasse. Beleza, mas se nenhuma das teorias indica o surgimento da doença na Espanha, por que ela leva esse nome? A gripe ganha esse nome, galera, pois em um contexto de guerra, no qual a Espanha estava neutra em relação ao conflito, o país divulgava de maneira objetiva notícias sobre essa nova doença. Por outro lado, outros países, como França e Inglaterra, para não causar pânico e desestabilizar os seus exércitos, tratavam de esconder ou minimizar o impacto da nova doença. A propósito, o próprio rei da Espanha naquele contexto quase morreu de gripe espanhola. Galerinha, a gripe espanhola levou apenas 8 meses para percorrer o mundo inteiro, matando entre 50 e 100 milhões de pessoas. E no Brasil? Bom, a doença chegou no Brasil exatamente no dia 14 de setembro de 1918, quando o navio Demerara, que vinha de Liverpool, depois de fazer uma escala em Lisboa, desembarcou doentes no Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que naquele contexto era a capital. Além disso, no final da guerra, em novembro de 1918, muitos soldados infectados voltavam para o país. Mas beleza, se na Europa a gripe foi capaz de desestabilizar exércitos e matar tanto quanto a própria guerra, no Brasil, em um primeiro momento, quando as primeiras informações sobre essa nova doença chegaram, elas foram ignoradas ou tratadas com descaso. Olha só. De acordo com a mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Adriana da Costa Goulart, essa posição fica evidente quando se analisam algumas charges que circulavam na revista Careta, daquele contexto. De acordo com o material divulgado na época, a gripe espanhola na realidade seria uma criação alemã. Isso nos mostra, moçada, que em um contexto ainda livre da dinâmica das redes sociais, como a desinformação era vinculada pela sociedade, endossando teorias conspiratórias e que podem se relacionar com o contexto político daquela época. Por quê? Bom, a gente tem que lembrar que navios alemães tinham atacado e afundado embarcações brasileiras em 1917, antes de acabar a guerra, fazendo com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha. Então percebam que o fato do Brasil declarar guerra contra a Alemanha criou um certo sentimento nacional de aversão aos alemães, tudo bem? Por isso essas publicações estão aí insinuando de que a doença era uma criação alemã e assim por diante, beleza? Bom, galera, ainda de acordo com a pesquisadora Adriana Goulart, em outra publicação da revista, era mencionado um suposto perigo maior que acompanhava a doença,
E qual seria esse perigo? Abre aspas. Ameaça da medicina oficial, da ditadura científica, pois a Diretoria-Geral da Saúde Pública, tomando providências ditatoriais, ameaçava ferir os direitos dos cidadãos com uma série de medidas coercitivas, preparando todas as armas da tirania científica contra as liberdades do povo civil. Fecha aspas. Bom, galera, essa lógica negacionista que permeou parte da mídia no contexto da gripe espanhola aqui no Brasil se assemelha muito com o que temos visto durante a pandemia do novo coronavírus. Isso fica evidente quando vemos no nosso contexto atual membros do governo, incluindo o próprio chefe de Estado, espalhando desinformação e se amparando em justificativas conspiratórias e anticientíficas, certo? Nesse sentido, temos como exemplo, inclusive, o ex-ministro da Educação daqui do Brasil, que acusou a China de ter criado o novo coronavírus para ter vantagens políticas. Bom, galera, isso nunca foi provado. Na verdade, essa publicação do ex-ministro da Educação causou problema diplomático entre o Brasil e China. Mas a gente não vai se aprofundar nessa questão, beleza? Vamos voltar lá para o contexto da gripe espanhola. Bom, fato é que o problema da gripe espanhola no Brasil só foi levado a sério quando muitas pessoas começaram a morrer. Segundo o Arquivo Público de São Paulo, somente 2 dias depois do primeiro óbito na cidade, o Serviço Sanitário do Estado decretou o estado epidêmico. Vamos lembrar que se o Estado decretou esse estado de calamidade 2 dias depois, muita gente já tinha sido contaminado, certo? Bom, dessa forma, a partir disso, algumas medidas de segurança foram tomadas, como, por exemplo, essas orientações ao isolamento social. E você achando que o uso de máscara e isolamento social era coisa recente na história do mundo, né? Não é não, moçada, a gripe espanhola mostrou como o ser humano é frágil perante a novas doenças. Bom, galera, a gripe espanhola, ou influenza espanhola, como era noticiado no Brasil, de 1918, não foi responsável por mudanças apenas na vida dos cidadãos comuns, mas também alterou o rumo da política. Olha só, em outubro de 1918, os jornais publicaram o estado de saúde do presidente eleito Rodrigues Alves. Lembra do Rodrigues Alves, que ele já tinha sido presidente da República? Então, em janeiro de 1919, sem assumir o segundo mandato, ele acabou falecendo, justamente porque ele pegou a gripe espanhola. Percebam como a gripe espanhola conversa com o nosso contexto atual, certo? Onde o atual presidente da República também pegou esse novo vírus que circula, que é o coronavírus. Bom, coincidências à parte, vamos continuar. De modo geral, moçada, o número de mortes no Brasil chegou a 35 mil, e após alguns surtos mais graves em 1918, a doença teve significativa queda. Galera, a conjuntura da gripe espanhola se assemelha em muitos sentidos ao nosso contexto atual, desde sua letalidade até a rápida disseminação e as mudanças na sociedade, certo? No caso brasileiro, as semelhanças são ainda maiores, desde as medidas para evitar o contágio até a veiculação de teorias conspiratórias. Percebam como essas coisas se conversam. Mesmo assim, 102 anos depois de ter a pior pandemia do século XX, o Brasil ainda se mostra completamente despreparado para lidar com situações assim. Bom, moçada, como você sabe, essa aula é apenas um recorte histórico. A gripe espanhola pode ser analisada por inúmeras óticas. Como nossa disciplina é História do Brasil, focamos nas influências da doença aqui no país, e ainda assim, essas informações não se encerram aqui. Eu vou deixar no link para vocês lá no Classroom alguns artigos que vocês podem se aprofundar sobre o impacto da doença em cada estado, certo? São Paulo, Rio de Janeiro, tem também no Nordeste, certo? Bom, moçada, então fiquem ligados, pois o Enem e os vestibulares podem cobrar algo relacionando nossos contextos históricos, o nosso presente do coronavírus e o passado da gripe espanhola, certo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, foi uma aulinha mais curtinha, na semana que vem a gente volta com a programação normal. Moçada, fiquem bem, um beijo no coração de vocês e tchau, até o próximo vídeo.